Então, estamos gravando aí, certo? Galerinha, então vamos lá. Primeiro, vamos ver os gráficos, que na verdade fala gráficos do movimento uniforme e gráficos do movimento uniformemente que variado. Vamos separar. Então, nós temos aí gráfico, o primeiro, os gráficos do movimento uniforme. Vamos relembrar algumas coisinhas? O que eu tenho no nosso movimento uniforme? Movimento uniforme é um movimento de velocidade constante. A única função que eu tenho se chama função horária de quem? Do espaço. O nome já diz se é função horária do espaço. É a função que relaciona quem? Espaço e tempo. Qual é a formulazinha? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Essa é a nossa função horária. Gente, quando se fala de movimento uniforme, qual é a característica dessa função? É uma função de que grau? De primeiro grau. Por que, professor, que é uma função de primeiro grau? Não existe expoente. Na verdade, existe. Todos são expoente 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se todo número elevado a 1 é ele mesmo, é por isso que é uma equação de primeiro grau, porque todo expoente aqui é 1 grau, então é o primeiro grau. Função de primeiro grau. Na matemática, se a função é de primeiro grau, o desenho que se forma nela vai ser uma linha o quê? Uma linha reta. Tudo tranquilo? Então, o primeiro gráfico nosso só para a gente chamar a atenção, que nesse caso vai ter dois gráficos, basicamente. Movimento uniforme é o movimento de velocidade, o quê? Velocidade constante. Então, quais são os possíveis gráficos que nós vamos ter? Um primeiro gráfico seria relacionar quem? Espaço com tempo. Nosso primeiro gráfico seria relacionar quem? Espaço com tempo. E como que seria esse gráfico? É a função do primeiro grau, ó, que é espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Gente, gráfico é super fácil. E a nível de Enem, esse assunto é o que pode cair no gráfico. Então, o primeiro gráfico vai relacionar quem? Espaço em função do tempo. Então, vamos colocar ele aqui. Primeiro gráfico. Epa, ficou torto. Eu tenho aqui um espaço e tenho aqui um tempo. Ô, galera, eu não dei nem tempo de copiar. Copia aí, ó. Vamos participar, viu? Vamos participar, galera. Então, nosso primeiro gráfico. Gente, tudo é análise. Se você... A ideia é analisar, tá certo?
Nós vimos que é um gráfico de primeiro grau, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aí o primeiro gráfico. Vamos imaginar que esse gráfico ocorreu isso com ele, ó. Ele fez isso. O que eu falei? Se é um gráfico de primeiro grau, é uma reta. Se é uma reta, né? Tá aí a nossa reta. Então, o que aconteceu aqui? Que ponto que é esse aqui, ó? Tocou o eixo do espaço e o tempo inicial é zero. Então, esse é o meu espaço que inicial. Aqui é o meu espaço inicial. Passado um certo tempo, ó. Passado um certo tempo. Eu cheguei aonde? A um espaço final. Eu cheguei aonde? A um espaço final. Vamos pensar aqui comigo uma coisa. Olhando para o meu gráfico, quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? O meu espaço final ou o meu espaço inicial? Pelo tamanho já O final. o final, né? Então eu tenho que o espaço final é maior que o espaço que inicial. Ah, se esse espaço final é maior que o inicial, isso quer dizer que a variação de espaço assume valor positivo ou negativo? Positivo. Então, não esqueça, toda vez que ele assumir valor positivo, o movimento se chama movimento progressivo. O movimento é qual? Nosso movimento é o movimento que progressivo. Se é progressivo, é porque a velocidade com que ele assume velocidade positiva. Tão fácil. Gente, observou, a inclinação foi para cima ou para baixo? Para cima. Se a inclinação está para cima, é porque a velocidade é positiva. Então, de novo, como é que eu sei esse gráfico? Primeiro, eu olho o gráfico, espaço e tempo. Foi uma linha reta? Foi uma reta. Se é uma reta, é movimento uniforme. Foi uma reta com inclinação para cima. Se foi inclinação para cima, por que foi para cima? Porque o espaço final é maior que o inicial. A variação de espaço é positiva. O movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, velocidade positiva. Então, tá aí a nossa primeira ideia de um gráfico. Copia aí para a gente ir com outra análise desse mesmo gráfico. Assim que vocês terminarem, vocês me avisem. Alguma dúvida nesse primeiro gráfico? Tranquilo, né? Então, continuando nesse gráfico, tá? Só que eu vou fazer ele só diferente um pouco.
eu vou fazer ele assim, ó. Continuo analisando que espaço e tempo, a mesma coisinha lá, ó. Espaço e tempo. Só que detalhe, o gráfico agora ele vai ser assim, ó. Ele foi inclinado para onde? Para baixo. Tocou o eixo do espaço, é o espaço que inicial. Tocou, deixa eu melhorar esse aqui. Tocou o eixo do espaço, é o nosso espaço. Vou melhorar ele assim, pôr ele mais compridinho. Então, aqui é o nosso espaço inicial. Passado o tempo, eu cheguei aonde? Um espaço final. Então, observando esse em relação ao outro, vamos ver. Como é que eu sei? Ao observar. Quem é maior aqui? Ó, olha o tamanho do espaço inicial, olha o tamanho do espaço final. Então, neste caso, o espaço final, inicial, é maior que o final. Tudo bem? O espaço inicial é maior que o final. Certo? Esse é o meu gráfico aí. Se o espaço final é maior que o inicial, isso quer dizer o quê? Que a variação de espaço assume valor negativo. Isso está querendo dizer que a variação de espaço assume valor negativo. Se a variação de espaço assume valor negativo, o nome desse movimento tem um nome. Qual é o nome? Retrógrado. Movimento retrógrado. Isso quer dizer que eu estou indo contra a trajetória. Se é contra a trajetória, o que acontece? A nossa velocidade assume o valor o quê? Positivo ou negativo? Ele assume valor negativo. Então, já percebi uma coisa. Vamos olhar. Foi uma reta? Foi. Se é uma reta, o movimento é uniforme. Foi uma reta para baixo? Foi. Isso quer dizer que a velocidade é o quê? Negativa. Então, você percebeu uma coisa. Que a inclinação, ou melhor, se for inclinação para cima, a velocidade positiva. Se for inclinação para baixo, a velocidade é o quê? Negativa. Então, a inclinação define a velocidade. Viram a diferença aí, gente? Super tranquilo, né? Então, o primeiro gráfico e o segundo gráfico. Quanto a reta for para cima, velocidade positiva. Quanto a reta for para baixo, velocidade negativa. Lembrando que tem que ser um gráfico de quem? Espaço em função do tempo. Tranquilo até aí? Copie para a gente continuar. Pronto, professor. Tranquilo? Certo. Certo? Galera, então, agora eu vou fazer uma revisão de matemática para a gente entender uma situação aqui, certo? Para a gente entender uma situação aqui que é tranquila, né? Que, na verdade, eu preciso usar uma propriedade aqui, tá bom? Vamos lá.
nós vamos estudar a propriedade desse gráfico. Que propriedade é essa, professor? Vamos lá. Vou escrever assim. Propriedade do gráfico espaço em função do tempo. Lembrando que nós estamos falando ainda de movimento uniforme, certo? Então lá, ó. Qual é a propriedade? Gente, antes de mais nada, vamos lembrar. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo. Que esse triângulo, aqui é um cateto, aqui é um cateto e aqui é a hipotenusa. Se eu olhar por esse ângulo aqui, vou até desfazer aqui. Se eu olhar por esse ângulo, eu tenho uma relação. Quais são as relações que eu tenho? Então, olhando por esse ângulo aqui, esse lado é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Então, eu tenho 3 relações. Primeiro, seno do ângulo. Segundo, cosseno do ângulo. E terceiro, tangente do ângulo. Certo? Seno, cosseno e o quê? E tangente. O que é o seno? O seno é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é o seno. Tudo tranquilo? Né? O meu seno é o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, que é o último, é o cateto oposto sobre cateto quem? Adjacente, ou melhor, seno sobre cosseno. Professor, por que o senhor está falando isso aí? Porque dentro da propriedade, só para te dar uma ideia, eu vou colocar esse gráfico aqui, só para a gente ter a noção. O gráfico meu relaciona quem? Espaço e tempo. Ele, eu já sei que é uma linha reta, ou para cima, ou para baixo. Aqui é o meu espaço inicial. Passado um certo tempo, eu tenho o espaço final. Mas se você fechar aqui, ó, vou fechar de roxo, ó. Fechando de roxo. Vocês estão vendo aí que ao fechar essa parte de roxo, formou ou não formou um triângulo retângulo? Formou. Se formou um triângulo retângulo, quem é esse lado aqui, ó? Olha o tamanho. Quem é isso aqui? Neo final menos inicial, espaço final menos espaço inicial, quem é isso? A variação de espaço. E se eu olhar esse lado aqui, quem é esse lado aqui? É a variação de quem? De tempo. Quer dizer o quê? Que formou um ângulo, ó, um ângulo θ. Formou ou não formou um ângulo θ? Vamos tirar esse triângulo para cá? Se eu puxar esse triângulo para cá, o triângulo roxo, eu tenho ele assim, ó. Só para a gente entender. É o triângulo roxo, ó. Que triângulo que é esse, o triângulo roxo? Que lado que é esse? Esse é a variação de espaço. Que lado que é esse aqui? É a variação de tempo. E que ângulo que é esse? É o meu ângulo θ. Tá bom. Esse ângulo define o quê? Vamos ver o que esse ângulo define. Vamos ver qual a relação que eu tenho. Eu não tenho esse lado, ó.
eu não tenho esse lado. Eu posso falar assim, eu tenho cateto oposto, vamos lá, vamos mostrar o ângulo de 90 graus, está aqui. Então, eu tenho cateto oposto e cateto o quê? Adjacente. Então, a tangente desse ângulo é igual ΔS, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, ΔT. Gente, o que é ΔS sobre ΔT? Só para a gente lembrar, velocidade não é ΔS sobre ΔT. Então, a propriedade é a seguinte. A tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade. Eu não posso esquecer disso. A tangente do ângulo é numericamente igual a quem? A velocidade. Copia aí. Vou dar um tempinho para vocês copiarem essa primeira parte, para a gente continuar aí. A tangente do ângulo é numericamente igual a quem? A velocidade. A tangente do ângulo é numericamente igual a quem? A velocidade. Certo? Vocês estão com o livro aí, não estão? Pega o módulo de vocês aí. Que nós vamos lá para a página... Quer ver? 162, para a gente resolver algumas questões lá. Vai ter mais anotações? Vai, agorinha. Agorinha nós vamos ter mais anotações, tá? Vitória, desliga o microfone, por favor. Aí. Galerinha, então, vamos lá e vamos pensar uma coisa. Eu não vou... Então, nós já temos aí o primeiro gráfico, né? O nosso primeiro gráfico, a nossa primeira propriedade. Deixa eu guardar isso aqui para vocês. Eu vou diminuir isso aqui. Eu vou minimizar aqui para a gente ir lá no material de vocês. Então, vou colocar aqui capítulo 6. Vamos ter uma ideia dos gráficos aí. Beleza. Olha aí a nossa questão lá na página... Qual que eu falei para vocês? Nossa página 162, né?
nossa página 162, ele pede para fazer o quê? A questão P109. Exercício proposto, P109. Qual é a ideia? Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo para os seguintes movimentos. Então, na verdade, ele não quer que faça só um gráfico. Ele quer que faça quantos? 2 gráficos. Mas, professor, que sacanagem. O senhor só explicou um. Mas dá para a gente fazer. Não tem segredo, tá? Vamos ver aí. Vou abrir ali, ó. A primeira funçãozinha, deixa eu colocar ela aqui. Vou anotar aqui, abrir isso aqui, para a gente fazer a primeira. Então, vou colocar aqui, questão qual? Nossa, questão P109, né? A questão P109, letra A, ele fala o seguinte: espaço é igual a 10 mais 5 vezes T. E qual é a unidade? Sistema Internacional, espaço em metros e tempo em quê? Em segundos. Gente, quando se fala em fazer gráfico, o jeito mais fácil de fazer o gráfico é fazer uma tabela. Ó. Eu já fiz o primeiro gráfico, já. Já? Já. Esse gráfico é espaço e tempo. E quais os valores legais de usar? Eu sempre gosto de usar só 3. 0, 1 e 2. Certo? 0, 1 e 2. Quanto? 4. Não, ô, Vitória, para definir uma reta, você precisa somente de 2 pontos, tá? Não precisa usar mais que isso, não. Tá certo? Olha lá. Quais são os valores? 0, 1 e 2. Poderia usar 3? Poderia usar qualquer outro valor? Posso, mas é melhor usar esses. Vou fazer essas continhas. No primeiro momento, eu faço essa continha. Meu tempo vale quanto? Primeiro, para o primeiro. Ó, eu pego a função. Espaço é igual a 10. Mais 5. Quanto vale meu tempo? 0. 5 vezes 0, 0. Mais 10. Então, meu espaço vale quanto? 10 o quê? Metros. Então, o primeiro valor é esse. 10 metros. Segundo valor, espaço é igual a 10 mais 5. Quanto vale o tempo? 1. 5 vezes 1, 5 mais 10. Quanto é meu espaço? 15. Então, 15 metros. E por último, espaço é igual a 10 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, mais 10, 20. Então, meu espaço é quanto? 20. Então, esses são os espaços. Então, a partir daqui, eu desenho o meu gráfico. E é super simples de fazer esse desenho. Vamos lá? Primeiro o gráfico, que ele quer que eu relacione. Espaço, com a unidade, metros, tempo em quê? Segundos. Quais foram os valores de tempo? Eu vou marcar de vermelho. 0, 1 e 2. Quais foram os valores dos espaços? 10, 15 e 20. É só associar. O primeiro ponto foi 0, vou pôr outra cor, roxinho. 0 com 10. Então, esse é o meu primeiro ponto. Ó. Segundo ponto foi 1
Com quem? Com 15. E o terceiro ponto, 2. Com quanto? Com 20. Liguei os pontinhos. É uma linha reta? É. Tá. Presta atenção. Ele pediu para me fazer quantos gráficos? 2. O gráfico de espaço em função do tempo e o outro de velocidade em função... Gente, é uma reta? É. Se é uma reta, é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a velocidade é CTE. O que quer dizer isso, gente? CTE constante. Se o gráfico ele quer um gráfico de velocidade em função do tempo, ficou fácil. Você faz um gráfico que relaciona velocidade com o tempo. A velocidade é dada em metros por segundo. Por que é dada em metros por segundo? Porque o espaço é dado em metros e o tempo em segundo. E o tempo em segundo. É um gráfico de velocidade constante. Então, e a velocidade vale quanto? Não sei, professor. Quanto vale essa velocidade? Escreve a função lá embaixo. Espaço é igual espaço inicial, a velocidade vezes o tempo. Quanto vale minha velocidade, gente? Olha lá, 5 e não se altera. Então, passa o tempo, passado o tempo. Vamos ver? Tempo 0, quanto é a velocidade? 5. Tempo 1, quanto é a velocidade? 5. Tempo 2, quanto é a velocidade? 5. Tempo qualquer, quanto é a velocidade? 5. Então, olha aí meu gráfico. Esse 5 que ficou feio. Meu gráfico é quanto? 5. Este tá aí, meus dois gráficos. Tá vendo aí? Difícil, gente? Difícil? Não, né? Bem tranquilão de fazer. Sem dúvida. Nosso gráfico está aí, ó. Copia e tenta fazer o item B. Vocês tentam fazer o item B. O meu eu fiz descendo. Como é? O meu eu fiz descendo. Por exemplo, deu 4, 3, 2, ou 3, 2, 1, 4. E aí eu peguei lá de cima e vim descendo. Qual? Letra A ou B? O B. O B vai ser descendo porque ele é negativo, né? Eu fiz descendo. E Não é descendo. É descendo. Porque é negativo. porque você não tinha botado descendo, aí eu fiquei com dúvida. Eu não coloquei descendo? Coloquei, olha lá em cima. Olha aí, o descendo, ó. Olha lá. Não tem um descendo aí? Eu vou fazer a B também, para vocês não terem dúvida. A nossa B, para não ter dúvida. Então, ó. Item B. Vocês copiaram, gente? Estão dando tempo de copiar, não sei. Me avise aí. Parece que eu estou dando aula só para Vitória, é? Professor, esses dois Copiei. são da letra A, é? Esse é só da letra A. Eu não fiz esses dois gráficos, eu fiz um só.
Ó, Vitória, leia lá. Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar v em função do tempo. Então, é 2 gráficos. Entenderam? Eu tenho que representar os dois. É sempre representando os dois. Consegui fazer a letra B. Como ficou? Vamos ver. Vou fazer a B para ver se está certo aí. Olha lá, ó. Letra B. A função é a seguinte. Espaço é igual a 8 menos 2 vezes T. SI quer dizer espaço em metros e tempo em quê? Em segundos. Certo? Então, vamos lá. Faça a tabelinha. Qual é a tabelinha legal de fazer? O tempo e o espaço. Quais são os melhores tempos? 0, 1 e 2 segundos. 0, 1 e quanto? E 2 segundos. Então, é só fazer a conta. Gente, no primeiro momento, nós vamos fazer assim. Espaço é igual 8 menos 2. Quanto é o tempo? 0. Estou fazendo a conta. 2 vezes 0, 0. 8 menos 0 é 8. 8 o quê? Metros. Então, aqui assumo o valor de 8 metros. Por segundo, espaço é igual a 8 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, isso é 6. Então, 6 metros. E por último, espaço é igual a 8 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 8 menos 4, 4. Então, 4 metros. Tá certo? A continha eu faço. Agora vamos fazer o gráfico. Qual é o gráfico que ele pediu? Primeiro, ele pediu para relacionar espaço em metros, tempo em segundos. Quais foram os valores de tempo? 0, 1 e 2. Quais foram os espaços? Olha lá, para vocês verem, começa lá em cima. 8 depois, 6 depois, 4. Então, vamos fazer conta. Fazer conta não, desenhar o gráfico. Quanto tempo era 0, o espaço era 8. Tempo 0, espaço 8. Esse é meu primeiro ponto. Segundo ponto, quanto tempo é 1, o espaço é 6. Segundo ponto. Terceiro ponto, quanto tempo é 2, o espaço é quanto? 4. Ó, desenhou. É uma reta? Pelo menos era para ser, né? Mas está aí, uma reta. É uma reta? É. Então, é movimento uniforme. Detalhe, essa reta é para cima ou para baixo? Para baixo. Então, a velocidade é negativa. Então, ele pediu para fazer o outro gráfico. Qual o outro gráfico? Velocidade em metros por segundo. Tempo em segundos. Detalhe, a velocidade é negativa, então eu vou usar a parte de baixo do gráfico. Ó,
usando a parte de baixo do gráfico. Professor, eu não sei achar velocidade, sabe sim. Põe lá a função S é igual SO menos V vezes T. Quanto é a velocidade? 2, porém negativo. Então, é aqui, ó, menos 2. Passado o tempo, qualquer que seja o tempo, a velocidade mudou, gente? Não. Se a velocidade fosse, o tempo for zero, a velocidade é menos 2. For 1 é menos 2. For 2, menos 2 e assim por diante. Então, tá aí os dois gráficos. Ok? Alguma dificuldade? Erraram? Acertaram? O que acharam aí? O que vocês fizeram aí? Eu gostei, só tinha me confundido e tinha colocado o gráfico para cima. Eu tinha esquecido que era negativo. Lembre que negativo é a parte de baixo, não esqueça disso. A parte de cima, positivo, a parte de baixo, negativo. Tranquilo? Copia aí para a gente ir para mais uma outra propriedade. Porque eu ainda não expliquei esse gráfico de velocidade e função do tempo, né? Tem uma propriedade legal dele aí. Copie. Foi. Tudo tranquilo, né? Não tem dificuldade esse assunto aí. Dá para a gente. Vocês copiam lá no livro, vocês têm espaço para resolver isso lá no livro, né? Então vamos aí, galerinha. Então, falta a gente estudar, como nós já estudamos, o gráfico de espaço em função do tempo. Isto nós estamos falando de qual movimento ainda? Uniforme. Não esqueça disso. Nós só estamos falando de movimento uniforme. Vamos para o movimento uniformemente variado. Ou mais um gráfico de movimento uniforme. Sem querer, nós já estudamos. Qual é o gráfico agora? O gráfico que nós vamos estudar é o gráfico ainda em qual movimento? Gráfico do movimento uniforme. Estou estudando ainda gráfico do movimento uniforme. Qual o gráfico que falta estudar? Relacionar a velocidade com quem? Com o tempo. Nós já vimos que esse gráfico é como, ó. Ele vai ser... Epa, ficou torto. Eu vou fazer ele aqui, ó. Ele vai ser... Ficou torto de novo, mas tudo bem. Velocidade e tempo. Se é uniforme, ele não tem... Ele vai ser assim, ó. Nesse caso, o tempo passa e a velocidade não muda. Nesse caso, a velocidade é positiva. E se for a parte de baixo, epa, professor, é a parte de baixo, então é a velocidade e tempo. Se for a parte de baixo,
Meu gráfico é esse, ó. Então, tempo passa e a velocidade não muda, a velocidade é negativa. Mas, professor, o senhor está me ensinando isso aí agora para quê? Se nós já vimos. Porque existe uma propriedade legal aqui, gente. Qual é a propriedade? Ele, na verdade, está aí justamente por isso. Por quê? A propriedade é a seguinte. Vocês percebem que formou uma figura ou não formou uma figura? Nos dois casos, formou uma figura. E que figura que é essa? Nos dois casos, é um trapézio. Não é isso? Um trapézio. Tô doidão. É um retângulo, né? Se é um retângulo, o que eu não posso esquecer? Vou colocar aqui a propriedade. Qual é a propriedade? A propriedade para um gráfico desse, qual é? Nossa propriedade é a seguinte, tá? Nossa propriedade é a seguinte, e bem simples a propriedade. A propriedade é que todo gráfico que relaciona velocidade em função do tempo vai formar uma figura, qualquer que seja essa figura. Nesse caso, eu coloquei um trapézio. A área de um gráfico que relaciona velocidade em função do tempo é numericamente igual à variação de espaço. Ó, a área de um gráfico que relaciona velocidade em função do tempo é igual a quem, gente? Ao espaço. Então, se eu calcular a área dessa figura, eu vou achar o espaço, a variação de espaço. Só que detalhe, tem que estar na mesma unidade. Se aqui tiver metros por segundo, aqui tem que estar em segundos. Não pode estar em unidades diferentes. Tem que estar na mesma unidade. Por quê? Se tiver unidades diferentes, não são adimensionais, não tem as mesmas dimensões, tá? Então tem que estar na mesma unidade. Mas só para a gente lembrar, quais são as áreas mais comuns? Se eu tiver um quadrado, ó, um quadrado. Quadrado, né, professor? Epa, pagando. Aqui é um quadrado. Se é um quadrado, aqui é L e L. Como calcular a área disso? L ao quadrado. Professor, e se for um retângulo? É assim um retângulo. Nosso retângulo aqui é base, aqui é altura. Como calcular a área disso? Base vezes altura. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Qual é a outra figura? Triângulo. Aqui é base, aqui é altura. Não é a metade daquele? Do retângulo, então, é base vezes altura dividido por quanto? Por 2. Qual a outra figura, professor? Ó, um trapézio. Base maior, base menor. Quem é essa aqui? A altura. Como calcula isso? Num trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por quanto? Por 2. Na verdade, é um retângulo mais um triângulo. E aí, basicamente, as figuras mais usadas são essas duas, tá? Essas duas figuras são as mais usadas, tá certo? Então, a propriedade desse gráfico que é interessante, que vai ser mais usada aí no Enem, tá? Quanto a nível de Enem, as questões que vão mais cair é gráfico e usar o gráfico de velocidade em função do tempo. Copia aí para a gente continuar. Resolver mais questões aí.
Alguma dúvida em relação a isso aí? Ô, professor, tem como você abaixar de novo? Aqui? Sim, é onde tem Isso? esse gráfico, onde tem esse negócio roxo aí, embaixo de propriedades. A propriedade, isso? É isso mesmo. Esse aí é do livro, né? Tá tudo no livro. Tem isso no livro. Essa parte eu estou explicando. Agora eu vou resolver exercício. Ah, tá. Era isso mesmo. E aí, bom dia. Rapaz, vamos marcar alguma coisa para a gente fazer? Estou aguentando mais ficar dentro de casa. Eu queria conversar com você para a gente criar um curso, nós dois, nem que fosse um curso de ciência da natureza, física, química, biologia e matemática. O que você acha? Nós estamos nessas aulas tudo aí. Vamos ver, vamos conversar. Valeu. Professor, baixa uma notícia para ver os dois lá de baixo. Assim? Sim. Pronto. Então vamos resolver exercício aí, tá? Nós temos aí. Vamos resolver exercício. Na mesma página lá, gente, AP, AP12, P112, tá? Vou mostrar para vocês que é super simples. Mesma página. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou pôr aqui. Olha aí, ó. Eu vou até fazer essa aqui mesmo. P112. Deixa eu escrever aqui na tela. Olha como é aí que começa a cobrar as coisas lá a nível de Enem, tá? Veja comigo. O gráfico representa a velocidade escalar do móvel em função do tempo. Olha, é um gráfico que representa a velocidade em função do tempo. Se eu aumentar aqui, é um gráfico que representa a velocidade em função do tempo. Aí ele pede para fazer o quê? Determine a variação do espaço no intervalo de 0 a 10. Aí todo mundo fica doido. Como fazer isso, professor? Você tem duas formas de fazer. Eu vou mostrar as duas formas de fazer. Primeiro jeito seria o seguinte. Primeira maneira, vou pôr aqui, primeiro. A primeira fórmula, você já sabe que o gráfico não alterou a velocidade, então é movimento uniforme. E qual é a função? Espaço é igual ao espaço final, inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Certo? Você poderia usar essa função. Só que você não sabe quem é o espaço inicial. Nesse caso, o espaço inicial é zero. Então, espaço é igual. Quanto é a velocidade? Ó, 2
vezes qual tempo? De 0 a 10. Então, tempo é 10. Espaço é igual a 2 vezes 10, 20 metros. Então, achou aí o espaço igual a 20 metros. Essa é a primeira forma de fazer. A segunda forma de fazer, se ele te der um gráfico, ele te deu um gráfico de velocidade em função do tempo. Qual é a propriedade? A área da figura é numericamente igual ao espaço. Então, você vai calcular o espaço. Que figura que é essa? É um trapézio, então é base vezes altura. A variação de espaço é igual. Base 10, quem é a altura? 2. Isso quer dizer que a variação de espaço é quanto? 20 metros. Então, de um jeito ou do outro, você consegue fazer. É mais viável fazer pela propriedade do gráfico, tá? Por quê? Às vezes, você não fica com dificuldade em encontrar o espaço inicial. Às vezes, você tem dificuldade em encontrar o espaço inicial. Nesse caso, ele pediu a variação de espaço, eu estou chamando de variação de espaço inicial como zero. Então, aí é a forma da gente resolver. Beleza? Aí, de duas formas de resolver, com a primeira e com a nossa segunda. Copie. Para a gente resolver mais outras questões aí. Professor, que página mesmo? 162. E aí, bom dia. Rapaz, vamos marcar alguma coisa para a gente fazer?
Galera, na sequência, nós vamos resolver aí a P111. A P111. Dê uma olhada aí. Copiaram já? Já copiaram? Me fale aí para eu ir continuar. Já? Então, tenta resolver aí a P111. Agora nós vamos para depois a P110. Primeiro, vamos resolver a P111. Pessoal, toda vez que você resolver uma questão de gráfico, a primeira coisa que você faz é olhar a unidade do gráfico, tá? Tenta aí vocês, a P111. P111. Posso fazer a P111? Vamos aí, galera. P111. E aí? Vamos nessa? Vou travar para eu fazer aqui. Olha lá, ó. P111, facilzinha de fazer, bem tranquila. É só pensar. Hoje, na verdade, nós vamos fazer só a primeira parte de gráficos, tá? Semana que vem, nós vamos fazer os gráficos do movimento uniformemente variado, que são os mais chatos. Mas essa é a primeira parte, vamos resolver o exercício aí, né? Galera, então comigo. Meu cachorro está sonhando. Estão ouvindo, gente? Está chorando, sonhando. Olha lá, ó. P111. Vamos ver. O espaço de um ponto material varia em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Olha o meu gráfico. Pergunta a vocês, antes dele fazer aí. Esse gráfico é movimento uniforme ou uniformemente variado? O que vocês acham? Movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Que gráfico que é esse? Movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Movimento uniforme. Não. Marcos, por que é movimento uniformemente variado?
Marcos respondeu que é movimento uniformemente variado. Ponto de Porque a interrogação. velocidade varia, é? Entenda, movimento, esse, na verdade, não é nenhum dos dois. Tá? É movimento variado. Não é nem uniforme e nem uniformemente variado. É movimento variado. Porque ele varia as duas, varia a velocidade, tá? Ó, só para a gente chamar. Reta com inclinação para cima, velocidade positiva. Reta com inclinação para baixo, velocidade o quê? Negativa. Sem reta, velocidade. Sem reta, não, sem inclinação. Velocidade igual a quem? A zero. Certo? Então, isso é um movimento variado. Eu não posso falar nem que é uniforme e nem que é uniformemente variado. Por quê? Ele varia a velocidade em zero, positivo e negativo. Tá. Vou apagar isso aí só para a gente tirar a dúvida. Então, vamos lá. Determine. Letra A. O espaço inicial do móvel. -10. -10 por quê, Vitória? Por quê? O bom é responder o porquê. Por quê? Gente, toda vez que falar de espaço inicial, se eu pergunto espaço inicial, é quanto tempo é zero. Então, você vai lá no gráfico, pega o tempo zero. Quem é o tempo zero? Quanto tempo é zero? O espaço inicial é quanto? Espaço inicial é 10, o quê? Metros. Então, não esqueça. Toda vez que for inicial, é quanto tempo é zero. Então, tempo zero, espaço inicial. Vamos lá. Letra B. O que acontece com o ponto material no intervalo de 0 a 2 segundos? De 0 a 2 segundos. O espaço muda? Não. Se o espaço não muda, isso quer dizer que a velocidade é zero. Então, ele está em quê? Repouso. De 0 a 2, ele está em quê, gente? Em repouso. Certo? Sem dúvida, né? Letra C. Os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Agora é o contrário. Se ele passa pela origem, quer dizer que o espaço é zero. Então, você vai lá no espaço zero e pega os instantes. Qual é o instante que ele passa pelo espaço zero? Em 4 e em 9. Então, passar pela origem, ó, na hora que ele falar origem dos espaços, ele está querendo dizer que o espaço é igual a quem? A zero. Se o espaço é igual a zero, ele passa por quais instantes pela origem? 4 segundos e 9 segundos. Beleza? Beleza. Agora a letra D. Essa D é onde que você pode errar. Vou pôr até de vermelho. Letra D. A velocidade escalar do móvel no instante de 4 segundos e 9 segundos. Olha a velocidade escalar do móvel. Todo mundo pensa que é zero. Mas não é. É lembrar. Em 4, a reta está com inclinação para cima. Então, é velocidade positiva. Em 9, a reta está com inclinação para baixo. Então, a velocidade é negativa. Mas como que eu acho essa velocidade? Simples. Vou pôr assim. T igual a 4 segundos. É só olhar o ângulo, ó. Formou ou não formou um triângulo? Então, em 4 segundos, eu tenho velocidade é igual a variação de espaço, ou variação de tempo e variação de espaço. A variação de espaço foi 10, de 0 para 10. Gente, deixa eu fazer isso diferente para você entender. Fazer isso diferente, apagar ali. Eu vou pegar esse triângulo e puxar ele para cá, ó. Ó. Vou pôr de outra cor. Não é esse triângulo? Vou puxar para cá.
Então, que triângulo que é esse? É o triângulo retângulo. Horrível, meu triângulo. Desenhar de novo, bonitinho esse triângulo. Então, que lado que é esse aqui, ó? Isto é a variação de espaço, que vale quanto? 10. E aqui é a variação de tempo, que vale quanto? 2. É a variação de tempo. Então, a velocidade é 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é quanto? 5 metros por segundo. Isso para qual tempo, gente? 4 segundos. Em 9, eu vou pegar o laranja, ó. Esse laranja aqui. Então, vou pôr aqui t igual a 9 segundos. O triângulo é esse, ó. Quanto vale isso aqui? Menos 10. Quanto vale isso aqui de 9 para 12? 9, 10, 11, 12. Tá certo? Eu não sei se meu gráfico tá certo. 12 vai chegar em 10. É melhor, eu não vou nem pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. O laranja, esse, que é mais fácil. Tá? Você sabe que a inclinação é para baixo, então, velocidade negativa, ó lá, é 10, de 6 para 9, 3, né? Então, aqui é 3. Então, velocidade média é 10 dividido por 3. Como a reta é para baixo, então a velocidade é menos 10 dividido por 3 metros por segundo. Entenderam? A reta é a mesma. Se a reta é a mesma velocidade, certo? Então tá aí resolvido as duas questões. Na sequência, nós temos aí ainda 15 minutos. Nós vamos resolver os testes lá da página. Deixa eu pegar aqui, chegar lá na página. Nossa página. Chegando. Na página 182. Nós vamos tentar resolver aí. Resolva a T94 e a T95 para mim. Página 192. 192 não, 182. Vamos lá? 182. São João de outrora, João Calafate. Não me sai da lembrança o São João de outrora, do tempo de criança. E aí? Já copiaram? Na sequência, nós vamos lá para a página 182.
São João de outrora, João Calafate. Não me sai da lembrança o São João de outrora, do tempo de criança, bem melhor do que esses de agora. Cai, 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 balão. A garotada gritando em torno da fogueira, a bombinha e o traque estalando. Não vejo mais a fogueira de copas bem enfeitadas nas ruas esburacadas do meu antigo Bonfim. Hoje só vejo espadas riscando as ruas calçadas. Não há quadrilha nem nada, tudo passou, teve fim. Não me sai da lembrança o São João de outrora, do tempo de criança, bem melhor do que esse de agora. Cai, 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 balão. A garotada gritando em torno da fogueira, a bombinha e o traque estalando, as rodas ao pé da fogueira, os juramentos risonhos, tudo passou, foram sonhos que a vida roubou de mim. Ai, meu Deus, quanta saudade do Calumbi animado, do Buscapé arrojado, no antigo São João de Bonfim. Não me sai da lembrança o São João de outrora, do tempo de criança, bem melhor do que esse de agora. Cai, 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 arrasta o pé, moreninha. Arrasta o pé, moreninha, eu também sei vadiar, eu também sei vadiar, eu também sei vadiar. Arrasta o pé, moreninha, que eu também sei vadiar, eu também sei vadiar, eu também sei vadiar. Pode trocar, moreninha, que eu também sei vadiar, eu também sei vadiar, eu também sei vadiar. Arrasta o pé, moreninha, que eu também sei vadiar. Arrasta o pé, que eu também sei vadiar, também sei vadiar, eu também sei vadiar. E aí, galera? Vamos lá para a próxima? Vou apagar aqui. Cadê o povo? Foram almoçar? Foram? Olha aí, ó. Questão T94, página 182. Vamos resolver essa aí? Vamos lá? Eu vou travar aqui para a gente resolver essa questão escrita na tela. Nós temos aí as T194 e a T195. Vamos lá? Vamos lá? Questão T94, página 182. Olha lá. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Neste tempo, ela anda, corre, também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância percorrida por uma pessoa em função do tempo. Olha o gráfico, gente. A primeira coisa, vou até pôr de outra cor aqui. É o gráfico que relaciona espaço e tempo. Se é espaço e tempo, não esqueça a linha reta, tá?
Se for linha reta, movimento uniforme. Então, vamos lá. Pelo gráfico, pode-se afirmar que a sequência do passeio da pessoa... Olha aí. Gente, vamos lá. A inclinação define a velocidade. Então, aqui ela tem uma velocidade, V1. Aqui ela tem outra velocidade, V2. Aqui ela tem outra velocidade, V3. E aqui, V4. Só que detalhe, em V3 eu posso falar que a velocidade é zero. Por que zero em V3? Porque não teve inclinação. A inclinação define a velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Então, só de olhar, eu já tenho que V2 é maior que todas. E depois, quem é maior? V1, V3 é zero. Quem é maior, V2 ou V3? O que vocês acham? V2 ou V3? Deixa eu apagar aqui, porque para olhar para a inclinação. Olhando para a inclinação. Então, eu já sei onde que ele parou. Ele parou em quem? Em 3, né? Parou em 3. V2 é a maior, V1 e V4 eu não sei. V2 é a maior. Então, vamos lá. Pelo gráfico, pode-se afirmar que a sequência do passeio da pessoa foi: andou, correu, maior é correr, né? Andou, um pouquinho. Andou, não é isso? Correu, que é maior, parou e andou. Então, andou, correu, parou e andou. Letra A. Super fácil, né? Super fácil, sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. T95. Quem é o T95? Olha lá. Pessoal, Oi. essa questão aí, T95, é aquela da sorvete, né? SO. Sim. Pode usar ela. Agora, você não precisa fazer isso tudo não, viu? Vou fazer ela de dois jeitos, tá? Primeiro usando a equação e depois por análise. Usando a equação e por análise, tá? Vamos ver. T95, eu vou fazer ela aqui porque está acabando nossa aula. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho etnino, de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo. Velocidade, 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento está ilustrado a seguir. O diagrama é esse. Na verdade, ele está correndo, a inclinação é para baixo, isso quer dizer que a velocidade é negativa. Quer dizer que ele está correndo contra a trajetória. Segundo o referencial adotado, o instante de t é igual a 15 segundos, a posição x da criança é igual. O que você poderia fazer? Primeira forma, espaço, só sorvete. Só que a velocidade é negativa. Então, espaço, ele quer saber a posição. Espaço final é igual. Quem é a posição inicial? Eu não sei, esse é o problema. Quem é a posição inicial? Eu não sei. Então, o que eu poderia fazer é pensar no seguinte, com duas contas. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Posição final, 25, é igual à posição inicial, que eu não sei,
A velocidade é 2,5 vezes t, né? Em que tempo? 30. Então, vai ficar assim. 25 é igual ao espaço inicial, menos 30 vezes 2,5. Isso é igual a 75. Está negativo, passa positivo. Então, espaço inicial é 25 mais 75. Isso é igual a quanto? 100 metros. Mas eu não respondi. Eu ainda não respondi. Por quê? Eu tive que fazer uma conta. Agora eu vou pegar lá a conta. Então, espaço final é igual. Quem é o espaço inicial? 100. Menos 2,5. 5 menos 5. Como? 25 mais 75 é 100. Pegando a função, ele quer em 15 segundos, vezes 15. Então, o espaço é igual a 100 menos 2,5 vezes 15. Isso é igual a 37,5. Espaço, então, menos 100. Isso vai dar quanto? 62,5 quê? Metros. Letra E, né? Mas eu não faria desse jeito. Por que que eu não faria desse jeito? Porque ficaria muito grande. O jeito mais fácil de fazer é... Olha como é fácil. Detalhe. Se 30 ele está em 25, em 15 é a metade. Se é a metade, em 30 ele tem 25, 15 ele tem mais da metade. Qual é a metade de 25? Então, ele vai estar onde nisso aí? Então, é fácil de fazer. Eu faria uma regrinha de 3 assim. Se em 25 ele está em 30, em 15 ele vai estar onde? Em x. Meio pelos extremos, 30x é igual a 25 vezes 15. X é igual a 25 vezes 15 dividido por 30. Não é isso? Isso dá 15 com 30 é 2, dá 12,5. Né? 12,5. Está errado. Está errado. 30 segundos. Ele está em 25, em 15 segundos, como é mais... Não, melhor fazer assim mesmo, tá? Dá mais trabalho. Bem mais trabalho. Melhor fazer desse jeito. Certo? Qual questão que você não está conseguindo resolver, conseguindo visualizar, João? Eu consigo aqui. Não está conseguindo enxergar, não? Até 95. Alguém não está conseguindo resolver? Ah, tá bom. Beleza, é porque tá a internet que fica falhando. Galera, por hoje é só. Semana que vem nós temos mais gráficos. Tem lá no canal mais questões disso aí. Beleza? Valeu, tchau pra vocês. Até sexta-feira que vem. Valeu!